Boa tarde, terceiro ano 2. Eu estou por aqui hoje. Hoje a nossa videoconferência é um pouco diferente porque é só o meu vídeo, né? Mas eu vou revisar dois conteúdos, que são o encontro vocálico e o encontro consonantal, e também dígrafo. Eu já expliquei os três, mas eu vou fazer um tópico de cada um, e aí para a gente focar aqui, ó, no dígrafo, que é o conteúdo da atividade de vocês hoje, dia 29 de março, segunda-feira, para vocês fazerem na aula de língua portuguesa de hoje. Então, vocês vão ficar me vendo aqui no cantinho, bem pequenininha, para focar aqui no que eu vou mostrar aqui. Então, preste atenção, ouve. Quando você for fazer a atividade, você pode usar aqui o slide para lhe ajudar, pode ver os livros que você puder pegar para ajudar, pode mandar lá no chat, dúvida lá no chat da postagem da plataforma, que eu vou estar lá para dar auxílio, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai por parte, né? Vamos relembrar sobre encontro vocálico e encontro consonantal primeiro. Então, vamos lá. Encontro vocálico, em algumas palavras, as vogais podem aparecer juntas, ou seja, há um encontro de vogais. Leite, mão, cacau, olha só essas letras aqui que estão bem destacadas aí de vermelho. E e o I junto, o A e o O junto, o A e o U juntos. Separando as sílabas das palavras, temos algumas diferenças nessas palavras. Então, conforme a gente vai separar as sílabas, é que a gente classifica os encontros vocálicos. A gente já falou sobre isso nas aulas passadas, tá? Então, eu estou só relembrando. Então, vamos ver. Né? Nós temos aí a palavra leite. Olha como ficou aqui na separação. Leite. O E e o I, que são as duas vogais, elas ficaram juntas. Então, por isso, elas formam um ditongo, porque são duas vogais juntas na mesma sílaba. Ó. Repara aqui na palavra. Aqui na palavra iguais, olha a separação silábica. Iguais. Reparem aqui, ó, que três vogais ficaram juntas, o U, o A e o I. E isso indica um tritongo, quer dizer que esse encontro vocálico aqui é um tritongo, porque tem três vogais. Então, repetindo, duas vogais juntas na mesma sílaba é um ditongo, três vogais juntas na mesma sílaba é um tritongo. E a última classificação que nós temos do encontro vocálico, nós temos aqui a palavra violeta. Vamos olhar a separação. Ó. Vi-o-le-ta. Nessa separação silábica, as vogais, no caso o encontro vocálico aqui, ele não ficou junto. As vogais ficaram em sílabas diferentes. Então, quando as vogais ficam em sílabas diferentes, nós temos um hiato, tá? Então, vamos relembrar tudo de novo. Duas vogais juntas na mesma sílaba formam um ditongo. Três vogais juntas na mesma sílaba formam um tritongo. E as vogais que ficam em sílabas separadas chamamos de hiato. Então, temos aí a classificação dos encontros vocálicos. Então, não é difícil, a gente já viu sobre isso, você já viu sobre isso ano passado também, mas precisava relembrar para a gente poder chegar aonde nós vamos chegar aí no dígrafo. Então, passando para a próxima, né? Se você prestar atenção, palminhas, vamos lá para a próxima, que é o encontro consonantal. Então, é o encontro de duas ou mais consoantes na mesma palavra. Pode ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, a gente volta aí lá para o encontro vocálico. O encontro vocálico a gente classifica de acordo com a separação silábica. Já o encontro consonantal, a gente não faz isso. A gente só vai separar, né? Não, a gente só vai dizer que é um encontro consonantal, a gente só vai observar se tem duas consoantes juntas e ver se tem um encontro consonantal. Então, é indiferente se está na mesma sílaba ou não, tá? Mas é importante aqui, ó. É o encontro de duas ou mais consoantes na mesma palavra, não tem a ver com sílabas. Então, vamos ver aí, ó. Nós temos o exemplo, a palavra prato, prato.
PR aqui, ó, ele está junto na mesma sílaba e são duas consoantes. Então, nós temos aqui o encontro consonantal, duas consoantes juntas nessa sílaba aqui, nesta palavra. A próxima, nós temos aqui a palavra dragão, D e o R juntos, formando um encontro consonantal. Nós temos também a palavra globo, GL juntos, formando o encontro consonantal, duas consoantes aqui juntas. E nós temos aqui, deixa eu me tirar aqui da frente, nós temos aqui a palavra advogado. Coloquei aqui um exemplo de quando as consoantes não ficam na mesma sílaba, mas ainda assim é um encontro consonantal, porque as consoantes estão aqui, ó, uma do lado da outra, tá? Então, já vimos agora, relembramos aí o encontro consonantal. E aí, por que que a gente está falando desse assunto de novo, professora? A gente já viu isso, né, nas outras aulas, a gente já fez atividade na gramática sobre isso. Então, vamos chegar lá. Porque eu queria chegar aqui, ó, no dígrafo. Então, vamos chegar aí no dígrafo. Professora, como assim dígrafo? Sexta-feira a gente falou sobre isso. Era sexta-feira e nós estávamos falando sobre dígrafos. É o encontro de duas letras que representam um único som. Como assim, professora, que representa um único som? Como é que acontece isso? Vamos lá ver aqui que eu vou explicar nos próximos slides. Então, o dígrafo, né, como eu já falei, quando duas letras estão juntas, ou até mais do que duas letras, mas elas formam apenas um som. Então, nós temos aqui os principais dígrafos, ó. Chave, esse CH são duas letras, mas quando a gente fala, a gente ouve só o som de uma. E a gente ouve o som basicamente do X, como se fosse o som do X. Ovelha, a mesma coisa aqui, ó, a gente não ouve o som do H, a gente ouve mais o som do L. Então, eles estão formando apenas um som, apesar de serem duas letras. A mesma coisa a palavra ninho, a gente também praticamente só ouve o som do N, não ouvimos o som do H. Foguete, o G e o U também é um encontro, um dígrafo, porque quando a gente fala aqui, ó, foguete, a gente não ouve o som do U. Se a gente ouvisse o som do U, a gente ia falar assim, ó, foguete, mas a gente não fala assim, a gente fala foguete. Então, a gente está sumindo com esse som aqui do U. Então, ele também é um dígrafo. A mesma coisa a palavra queijo. A gente não fala o som do U, portanto, que o U, quando a gente não fala o som do U, também é dígrafo. Barriga, nós temos aqui o RR, e também não falamos, né? A gente escreve com dois R's, mas a gente, quando ouve, só ouve o som de um R, né? A gente não fala BARR e IGA. Então, vamos continuar aí. A palavra osso, a mesma coisa, nós escrevemos com dois S's, mas a gente só ouve o som de um. Piscina, a gente usou essa palavra, inclusive, como exemplo na atividade do livro de sexta-feira, e tinha essa palavra, né? E como eu falei para vocês, a gente fala piscina, a gente praticamente não ouve o som do S, então o S e o C, eles formam apenas um som. S cedilha, a mesma coisa, cresça, cresça, a gente também quase não ouve o som do S. Na verdade, a gente não ouve o som do S, né? Então, escrevemos com S cedilha, também é um dígrafo. XC também é um dígrafo. Exceção, também não ouvimos o som do X, portanto, isso aqui é um dígrafo. E aí eu coloquei aqui outros exemplos, ó. Fogueira, percebam, é muito importante você perceber isso. A gente não fala o som do U, a gente não ouve o som do U. Crescer, ó, mais um exemplo aqui de SC. Arroz, também, mais um exemplo aqui do dígrafo RR. Aranha, dígrafo NH. Galho, dígrafo LH. Pássaro, dígrafo SS. Alho, dígrafo LH. Guerra, aí aqui na palavra guerra nós temos dois exemplos de dígrafos, o G e o U,
E o RR, guerra, a gente não fala o som do U. E aqui a gente também ouve só o som de um R. Carroça, outro exemplo de RR. Queijo, né, que já era o exemplo que estava aqui. Tosse, SS. Chuteira, um exemplo com CH. Excelente, um exemplo com XC. Nascimento, exemplo com SC. Vamos passar. E aí, vamos ver aqui, ó. Os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC representam um só som, mas na divisão silábica eles são palavras que se separam. Então, vamos observar aí, ó. Barriga, eu até brinquei sobre isso com vocês, que são esses dígrafos aqui, eles brigam na hora da separação silábica e fica cada um para uma sílaba diferente. Então, aconteceu aqui, ó. O R brigou com o outro, se separou e ficou cada um em uma sílaba diferente. Então, nós temos aqui barriga. Pêssego, a mesma coisa, ó, um S para a sílaba de antes e outro S para outra sílaba. Então, ficou cada S em sílaba separada. Piscina, mesma coisa, onde tiver o SC, o S fica numa sílaba e o C fica na outra. Cresça, S cedilha, mesma coisa, ficam em sílabas separadas. Exceção, também a mesma coisa, ó, fica um X para uma sílaba e o C para outra. Agora é a sua vez. Encontre os dígrafos. Então, você vai olhar aí para essas palavras, vai fazer aí a anotação no seu caderno e você vai encontrar os dígrafos dessas palavras aí. Observa lá na frente aquele quadro que eu coloquei, que tem os principais dígrafos, olhe na sua gramática, olhe no seu livro, onde tem todas as informações. Então, você vai fazer isso agora, vai dar o pause aí no vídeo, observa essas palavras, vai pensando quais são, ou só diz mesmo quais são, e vai para você gravar na sua cabeça quais são os principais dígrafos que nós encontramos na língua portuguesa, nas palavrinhas que a gente vai vendo diariamente, né, nosso vocabulário. Ah, professora, mas eu não sei escrever essa palavra, como é que eu vou saber? Eu já falei, pesquisa no dicionário, pesquisa na internet, aproveita que vocês estão tendo acesso a computador, internet para fazer as atividades, então pesquise bastante, para você mesmo, é questão de vocabulário, a gente aprende essas palavras conforme a gente vai vendo a escrita delas e vai utilizando essas palavras. Às vezes eu mesmo tenho alguma dificuldade, eu preciso pesquisar no dicionário, pesquisar na internet de como se escreve. É normal, tá? Até principalmente para vocês que estão em processo de finalizar a alfabetização, né, no terceiro ano. Então, se você estiver com dúvida, pergunte, pesquise no dicionário, pesquise no Google, você vai encontrar e assim você vai aprendendo palavrinhas novas. Então, aqui, ó, nós temos vários, essa parte é com vocês vão ver aí, já falei pausar e assistir, ver quais são os dígrafos que tem aí. E agora também é com vocês. Faça a atividade que eu postei na plataforma sobre dígrafos. Eu coloquei aqui, ó. Nós temos aí 4 questões sobre dígrafos e você vai responder essas questões colocando aqui verdadeiro ou falso. Aqui você vai procurar palavras com dígrafo nessas duas linhas aqui, nesse trecho. Aqui já temos palavras com dígrafos, então você vai ter que colocar aqui, nessa primeira parte, o dígrafo que tem na palavra e separar a sílaba depois, as sílabas. Então, você vai ver aqui, chafariz é o CH, então escreve CH aqui e separa a sílaba aqui, igual como eu fiz no exemplo. Então, considerando a grafia das palavras, ou seja, a escrita das palavras, responda às questões. Então, você vai olhar aqui qual é o grupo que tem todas as palavras certas, e depois você vai corrigir as palavras que estão erradas aqui no número 2. Então, é isso por hoje, tá bom? Espero que tenha ajudado bastante vocês a relembrarem e reforçar, relembrar encontro vocálico, encontro consonantal, e principalmente reforçar dígrafo, que é um conteúdo bem importante. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. A professora Renata vai ficar aqui com saudade da videoconferência, mas amanhã a gente está de volta, tá bom? Hoje não estaremos juntos, né, em videoconferência, mas amanhã sim. Então, abraços virtuais para vocês. Muitos beijos, terceiro ano 2. Obrigada.
e até mais.